Boa noite. Nós vamos falar sobre Machado de Assis e a obra dessa vez vai ser As Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Lucas vai falar um pouco sobre a história do Machado de Assis. Machado de Assis nasceu em 1839 no estado do Rio de Janeiro. Ele foi um dos maiores escritores brasileiros e ao escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele inaugurou o realismo no Brasil. Tá, agora a gente vai falar sobre um pouco da história do livro. O protagonista da história chama-se Brás Cubas. Ele era um menino que ele foi criado com os pais dele e os pais dele eram muito ricos. E na infância dele, o amigo dele de escola chama-se Quincas Borba. Esse Quincas Borba, no futuro da história, ele vai se tornar mendigo, mas depois ele vai ficar rico com uma herança que ele vai ter. E na infância do Brás Cubas ainda, ele tem uma paixão por uma mulher que chama-se Marcela. Só que ela é considerada uma prostituta de luxo, mas no livro não fica explicado isso exatamente. Marcela era a mulher onde Brás Cubas era apaixonado, ele dava joias, roupas, tudo o que ela desejava, e ela só gostava dele por causa do dinheiro. O pai dele, vendo essa atitude, mandou ele para a Europa, onde ele ia estudar... Ele ia estudar direitos. Direitos. Aí na Europa, ele conheceu... Virgília, né? Não, Virgília. Ele conheceu a Virgília, que era amiga do pai dele. Só que rolou um romance entre os dois, só que a Virgília decidiu se casar com Lobo Neves. Depois que Lobo Neves casou com Virgília, o Brás Cubas não se aqueitou e quis cortar o relacionamento deles. Brás Cubas foi um infiel, onde ele levou Virgília para um baile. Eles se encontraram lá no baile, Sim. Dançaram. O Brás Cubas, ele levou a Virgília lá pro portão da casa onde estava tendo a festa. E mesmo com Virgília e Lobo Neves, os dois estando casados, Brás Cubas, ele deu um beijo em Virgília. Mas Lobo Neves não ficou sabendo sobre isso. Lobo Neves e Virgília foi para o Brasil, ficando um tempo lá. Depois de um tempo eles voltaram de novo para a Europa, onde Lobo Neves estava morando. E Lobo Neves deixou Virgília viúva. Lobo Neves deixou a Virgília viúva, acabou morrendo. E mesmo o Lobo Neves morrendo, o Brás Cubas ele não quis ficar com Virgília. Pois mesmo depois da morte do Lobo Neves, o Brás Cubas já estava bem doente e estava prestes a morrer. Perto da morte dele, o Brás Cubas, ele fica feliz por não ter tido filhos, né? Então, depois do Lobo Neves morrer e deixar a Virgília viúva, Brás Cubas, ele não quis ficar com Virgília, por respeito de seu amigo. Aí, depois que o Brás Cubas morreu e a Virgília estava lá no quarto dele, ele ficou feliz por não ter tido filhos e nem criaturas que passassem adiante a miséria de sua família. Mas isso ele falou quando ele voltou em espírito, porque na história conta que ele morreu e depois em espírito ele voltou e falou isso. Então, pessoal, esse resumo que a gente acabamos de falar é o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas e temos também o filme. O filme é bastante interessante, ele está no YouTube, basta escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês irão encontrar. É isso aí.